Gente, bem-vindos. Estamos abrindo aqui, então, nossa 24ª Semana Espírita do Manuel Felipe Santiago. Para nós é uma satisfação muito grande promover essa semana, que a gente faz uma a cada ano. Durante a pandemia, nós interrompemos essa atividade, né? E é sempre um desafio. Começou pela falta da internet. Então, vocês nos perdoem aí as parafernálias sendo atravessadas aqui. Tá bom? Hoje, a programação que nós colocamos no cartaz, né? Nós vamos tratar nessa semana de mediunidade com Jesus e Kardec, né? Hoje nós teremos o nosso querido Osvino falando da importância do conhecimento espírita na prática da mediunidade. Osvino é um querido colaborador da casa, um estudioso de muitos anos, né? Tem um grande conhecimento espírita e grande prática, que é muito importante, né? Isso que fundamenta cada palavra que ele traz para a gente, tá bom? Vamos pedir então ao nosso querido Fausto para fazer uma abertura, nossa oração inicial, e que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus esteja em nossos corações, trazendo alegria, porque hoje é um momento de alegria, é um momento de muita emoção, porque quando nós falamos em estudo, com certeza a equipe espiritual sorri mais alto, né? Sabendo que nós estamos aqui nos preparando cada vez mais para este encontro com o Mestre, porque quando Ele olha para nós e sorri e nos chama, que beleza, hein? Então vamos nos preparar para isso, né? Vamos então elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos amigos que Ele recomendou que comandasse essa casa no plano espiritual, esta reunião tão bonita, esse grupo de estudo que nós vamos desenvolver durante essa semana, trazendo-nos uma compreensão maior da nossa origem, do nosso futuro. Obrigado, Senhor Jesus. Que seja para o seu coração amoroso todas as nossas alegrias, as nossas emoções, Senhor, porque estamos saindo da incredulidade e buscando uma esperança através de uma luz que se estende pela esteira da vida, trazendo orientações sublimes do que nós somos, de onde viemos, por que viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde iremos. Obrigado, Senhor. Esta consciência nos traz uma fé que é capaz de mover as nossas montanhas, as nossas tribulações, as nossas dificuldades e fazer com que o amor seja a fonte sublime para que possamos encontrar os nossos irmãos, seja em que condições estiverem, mas sejamos sempre unidos e que a tua paz, Mestre, esteja também no coração do nosso palestrista de hoje, como de todos os outros que irão aqui passar, trazendo orientações tão belas e que nós possamos entender e compreender a continuidade da vida. Obrigado, Senhor. Que assim seja e um abraço a todos. Muito obrigado. Cadê o Osvino, nosso grande amigo? Que Deus abençoe. O estudo dele é uma coisa fantástica, olha lá. Pagou lá, hein? É a compreensão, né? É isso. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos só colocar no ar ali. Sim, senhor. Eu vou me fundamentar no que vai apresentar lá, né?
Que bom ver a casa cheia, né? Fazia tempo que eu não via. Eu sei que tem dias que tem estado mais cheio do que hoje, né? Que as cadeiras do lado ali se lotam. Tem gente que senta até no chão aqui, não é verdade? Já me contaram isso. Mas que bom tê-los aqui, viu? Conseguiram? Ah, começou, melhorou. Oi? Ah, sim. Nada. Tá bom, né? Ok? Vamos testar aqui? Funciona. Bom, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado à direção da casa pelo convite que me fizeram. Confesso que a gente fica um pouco tenso, né? A gente vai falar de temas que são tão importantes. Eu tenho o hábito de caminhar muito, tá? Então vocês têm que preparar aí, porque eu estou tentando me conter, mas está difícil. Eu caminho demais, por isso que eu vou ter até a câmera assim, para uma visão mais ampla aqui. Mas vamos lá. Nosso tema, né, dentro do tema principal, mediunidade com Jesus e Kardec, alguém me perguntou um tempo atrás, quando já tínhamos a divulgação da programação, que ia fazer uma pergunta, falou, eu vou fazer uma pergunta bem difícil para você. Como é que a gente faz para praticar mediunidade? Eu falei, só estudar Kardec e Jesus, acabou. Ficou fácil resolver o problema, né? E o tema que eu vou abordar hoje é a importância do conhecimento espírita na prática da mediunidade, tá? Também é uma coisa interessante, né? Porque muita gente, até me perguntaram agora há pouco, eu brinquei sobre isso. Para algumas pessoas, eu diria, seria até uma questão um pouco óbvia, né? Conhecer o Espiritismo para praticar a mediunidade. Mas a gente vai tentar mostrar para vocês que, até pela nossa experiência, né, não é tão óbvio assim, tá? Então vamos lá, vamos começar, tá? Eu trouxe aí a figura de Kardec, uma ampliada, né? Todo mundo conhece. Amanhã ele completaria, né, 219 anos aqui conosco, mas já desencarnou. E eu coloquei lá em cima, em destaque, a palavra espiritismo e espírita. Para a gente começar por aqui, né? Porque esse é um problema para muitas pessoas que não conhecem o espiritismo. Opa, tem algum microfone. Mas, tá. Ok. Então, para quem não conhece o Espiritismo, e eu vou falar para vocês, conhecer o Espiritismo, conhecer o Evangelho, não vai ser nessa vida. A gente vai ter que estudar muito para conseguir entender o Evangelho todo e entender o Espiritismo todo. Eu sempre digo assim, eu nasci num lar espírita, cresci, né, e sou espírita até hoje, tá? E por mais que eu estude, reestude, né, cada dia que eu pego os livros espíritas para estudar, eu falo, tem coisa nova para aprender, muita coisa. Estava brincando também, quando entrei aqui, vi aquela quantidade de livros lá na entrada, falei, meu Deus do céu, não dá para comprar mais livro. Lá em casa não cabe mais. Minha esposa, toda vez que bate lá embaixo, e é livro espírita, fala, mas onde você vai pôr? Está difícil. Agora eu estou tentando migrar para o digital, vai ficar um pouco melhor, vamos ver. Né? E aí eu vou doar alguns livros que eu tenho lá. Mas voltando aqui então, né? Espiritismo e espírita são termos criados por Kardec, né? Não existiam essas palavras até Kardec. Então, já aí começa uma coisa muito importante para nós, né? Que nós consigamos entender que espiritismo é uma coisa, é uma doutrina, um tríplice aspecto, né? Onde a ciência, a filosofia e a religião, que nós adotamos, né? E nós precisamos aprofundar para estudar tudo isso aí, como eu falei, e foi criado por Kardec. Então, quando a gente fala assim, eu sou espírita kardecista, você está fazendo um pleonasmo, não é isso? Pleonasmo? Não, como é que chama? É pleonasmo mesmo, né? Na verdade, você está reforçando o fato de você ser espírita. Eu sou espírita cristão, ótimo, eu adoro também me chamar de espírita cristão. Mas é um pleonasmo também, que o espiritismo de Kardec já contempla, né, essas condições todas. Só que, ao longo do tempo, né, depois de Kardec, particularmente aqui no Brasil, em alguns outros países também, o espiritismo começou a ser confundido por pessoas que não estudam a doutrina espírita
com outras coisas. Por exemplo, com mediunidade. E mediunidade, eu vou falar mais à frente um pouquinho, não é uma criação do Espiritismo. Tá certo? Não é propriedade do Espiritismo. Vamos falar sobre isso já. Tá? Então, já vou até passar o slide aqui. Eu vou primeiro abordar, né, mais profundamente a importância do conhecimento espírita. Eu fiz muita pesquisa desde que o Theo me convidou para fazer essa apresentação, essa palestra aqui com vocês. Eu comecei a estudar. Vamos buscar os livros que têm referência sobre o assunto, e aí a gente gosta de estudar, vai abrindo a leitura, que de repente você se vê lendo muitos livros, né? Então, eu vou trazer para vocês um pouco da importância do conhecimento espírita, tá certo? E em seguida, e durante até, né, a gente vai falar também da importância do conhecimento espírita na prática da mediunidade. Vamos lá. Então, vamos lá para as questões que eu preciso trazer para vocês. A mediunidade não é propriedade, muito menos sinônimo de espiritismo. A gente tem que ter certeza disso, né? Mediunidade existe desde prísticas eras, né? Desde que a humanidade existiu. Emmanuel fala, usa um termo lá, desde o primeiro vagido da humanidade já existia a mediunidade. É claro que a mediunidade naquela época, né, lá no início da humanidade, era muito mais rústica, né? Não havia a compreensão do fenômeno mediúnico, tá certo? Mas ela evoluiu muito, né, principalmente a partir de Kardec, quando ele vem trazer para nós algumas lições a respeito. Então, mediunidade não é sinônimo de espiritismo, por favor, tá certo? Uma pessoa se diz médium, não está dizendo que é espírita, ok? E quando a gente fala em prática da mediunidade, não necessariamente nós estamos falando também de doutrina espírita, ok? Ao longo da minha vida, eu tive muitas experiências com centros espíritas de várias naturezas. Na minha família, a minha família tem divisões, né? Tem digamos assim, a origem espírita kardecista, espírita cristã, mas tem variações. E, em várias oportunidades, principalmente na minha adolescência, eu tive a oportunidade de frequentar outros tipos de trabalhos mediúnicos, não espíritas, mas que acabam adotando o título de espíritas, né? E eu vi coisas muito interessantes que me ensinaram, me ajudaram a aprender bastante a respeito disso. Se alguém tiver pergunta, dúvida, por favor, pode se manifestar, tá bom? A mediunidade é um dom, uma faculdade, um atributo do ser humano. Interessante, nas leituras que a gente vê, né, como a vista. Nós temos a vista, é um dom natural, né? Nós temos a audição, um dom natural. A mediunidade é um dom natural também, de todos nós. Todo ser humano tem, em algum grau. Pode ser um grau muito pequenininho, vamos dizer assim, ou pode ser de um grau muito ostensivo, tá? Então, varia aí num contínuo ao infinito essa quantidade de atributos da mediunidade. O Espiritismo esclarece e orienta a prática mediúnica. Isso é que é o importante, né? Quando Kardec codificou a doutrina, uma das preocupações que ele teve, né, com aquela qualidade toda de Kardec, que a gente cansa de falar sobre isso, né, uma pessoa que era muito bem preparada, e com certeza já tinha a missão de vir para cá e codificar essa doutrina, ele teve o cuidado de organizar essa questão da mediunidade. Temos aí o livro dos médiuns, né, que é o livro que traz isso com mais propriedade, mas nós vamos ver depois que não basta, né? Não basta. Está muito bem organizado, muito bem orientado à prática mediúnica segundo a doutrina espírita, ok? Outra coisa importante, isso eu encontrei no André Luiz, né, uma frase do André Luiz, não me lembro agora qual foi o livro, foram tantos que eu li. Considerando-se a mediunidade como um atributo do homem encarnado para corresponder-se com homens liberados do corpo físico, né? Então, foi considerar a mediunidade é um atributo do homem encarnado. Nós aqui, enquanto estamos aqui encarnados, nós temos esse atributo de nos comunicarmos com espíritos que não estão, que estão liberados do corpo físico. Aí, poderia surgir aí entre vocês uma dúvida. Liberados do corpo físico é necessariamente um espírito desencarnado? Não necessariamente.
Nós vamos encontrar em livros, Leon Denis fala sobre isso, Bozano fala sobre isso também, né? Sobre casos em que espíritos de encarnados, durante o sono, foram se manifestar à distância, né? Mostrando que eles estavam vivos, numa outra cidade, mas estavam em sono, né? Então, nós temos comprovações disso também. Mas, falando aqui nos nossos termos, nós estamos falando de mediunidade no trabalho prático da mediunidade feito dentro de uma casa espírita. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? E, finalmente, aqui pode causar também alguma polêmica, eu vim preparado para ela. Mediunidade com Jesus. Jesus, a principal mensagem dele, que vocês trouxeram muito bem nas suas canções aí, foi a do amor, né? Não que Jesus não tivesse a sabedoria, por favor, não interpretem assim. A sabedoria de Jesus ultrapassa qualquer condição que a gente possa imaginar, tá? Mas a principal mensagem de Jesus, naquela época, mais de 2000 anos atrás, que ele procurou nos trazer, foi a mensagem do amor, né? Então, nós temos que buscar no Evangelho, entender a mensagem de Jesus, aprender mesmo, né, na prática, aquilo que Jesus procurou nos ensinar pelos seus exemplos, principalmente pela sua prática, e também por suas falas, né, registradas no Evangelho. Mas eu trago aqui Kardec como sabedoria, não, repito, não que ele supere em sabedoria Jesus, mas eu queria destacar porque foi usando a sabedoria de Kardec, nos anos 1860, lá, né, quando foi codificada a doutrina. Estou tentando me conter, mas não consigo parar. Impressionante aqui. Foi usando a sabedoria, o conhecimento de Kardec, lá da época de Pestalozzi, quando ele estudou com Pestalozzi, missão, com certeza, que ele tinha para codificar a doutrina, foi que ele conseguiu organizar a mediunidade, para que a gente pudesse entender de forma sábia, de forma segura, como utilizar esse dom que nos é dado, mas sempre tendo Jesus, né, como referência, tá bom? Alguma dúvida aqui? Posso passar? Então vamos lá. Eu vou voltar lá na época de Sócrates. Não foi Sócrates que disse essa frase aí. Alguns, se a gente pesquisar no Google, pode até encontrar Sócrates como sendo o autor da frase. Mas eu pesquisei um pouquinho mais, né, para sair um pouquinho dos perigos do Google, e encontrei essa frase que nos chama a atenção, né, que tem tudo a ver com o nosso estudo, que nós temos que ter conhecimento espírita, né? Então, Sócrates, lá 300, 400 anos antes de Cristo, ele seguiu essa frase, conhece-te a ti mesmo. Essa frase, gente, só para a gente já passar aqui, é um aforismo, né, uma máxima, uma sentença que, em poucas palavras, explicita a regra ou princípio de alcance moral, difundida por Sócrates, foi o que eu encontrei em dicionários de filosofia. Tá? Esse aqui é o templo do deus Apolo, em Delfos, na Grécia. Ali está escrito, essa expressão foi escrita no pórtico de entrada. Aí eu olhei lá, falei, será que é aquela frase que está escrito lá, em cima? Não é. Tá? Fui procurar mais e achei essa plaquinha, que estava na entrada do templo, e essa plaquinha, quem tiver o Google, aquele buscador que pesquisa e faz traduz, perdão, podem focar ali que vocês vão encontrar, conhece-te a ti mesmo, aquela frase ali de baixo, tá? Conheça-te a ti mesmo. Que coisa importante, né? Sócrates já dizia isso, já trabalhava isso, Platão trabalhou isso para ele, né? Escreveu. Conhecer a si mesmo. Até hoje nós não nos conhecemos. Até hoje nós estamos buscando nos conhecer. Nós temos que entrar dentro de nós e encontrar quem nós somos de fato. Quais são as nossas virtudes, quais são os nossos defeitos, porque sem isso nós estamos ainda perdidos. Nós precisamos nos conhecer. Tá? Então eu procurei essa frase porque eu achei ela muito importante para dar início a essa ideia do conhecimento. Vamos primeiro nos conhecer. Né? Depois, mais algum tempo depois, nós vamos encontrar em Mateus, aí já é época de Jesus, né? Vigiai e orai.
Eu quis fazer uma associação entre aquela frase e essa frase aí, vigiai e orai. Claro, tem mais, né? A carne é fraca. Ora, se a gente se conhece de fato, talvez não com tanta profundidade quanto a gente deveria se conhecer, mas se a gente procura se conhecer um pouquinho melhor e a gente encontra as nossas fraquezas e as nossas forças, as nossas virtudes, os nossos vícios, nós temos que orar e vigiar, porque a carne é fraca. E a todo momento nós somos tentados a fugir daquilo que a gente entendeu de início, né? Nós temos que orar, vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas atitudes, vigiar nossos comportamentos, nossas ações o tempo todo e orar, para poder complementar isso aí e termos força para enfrentar. A carne é fraca, o que significa isso? No mundo terreno, onde nós nos encontramos aqui agora, nós somos atraídos pelas sensações. As sensações é que fazem... Você está precisando mexer aí na câmera para me achar, né? Vou ficar mais atrás aqui. Eu estou vendo que ele está assim na câmera. Puxa vida, estou mexendo demais. Vou tentar ficar mais parado, tá? Então, é muito importante que nós consigamos, né, vigiar e orar. Se nos conhecemos, vamos vigiar para não sair daquela posição para baixo, vamos avançar, tá bom? Aí, vamos olhar mais um pouquinho, eu já avanço até Kardec, e encontro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade, essa frase: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Em todo lugar a gente vê essa frase, né? Quase toda palestra que eu faço, eu coloco essa frase porque eu acho ela fantástica, né? Nós, espíritas, temos que aprender, em primeiro lugar, a nos amar. Não só a nós, espíritas, mas a todos, né? Porque Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai o próximo, né? Jesus já tinha ensinado isso. Aí Kardec fala para nós assim: gente, se você quer ser um espírita, amai-vos. E nós estamos devendo muito nisso, gente. Nós estamos devendo muito nisso. Porque mesmo entre nós, espíritas, que somos estudiosos, né, do Evangelho, estudiosos do Espiritismo, nós ainda não aprendemos a nos amar. E, frequentemente, a gente se encontra em embates desnecessários entre espíritas e entre não espíritas, né? Entre espíritas e não espíritas também. Só que Kardec não para ali, né? O Espírito de Verdade diz assim: instruí-vos, este é o segundo. Então, primeiro nós temos que aprender a nos amar. Jesus, né? Eu falei que Jesus era a expressão maior do amor. Mas nós precisamos nos instruir. O Espiritismo exige que nós aprendamos permanentemente. Exige no bom sentido, tá? Porque a doutrina espírita, muitas vezes eu sou pego por essa fala, ou por perguntas dessa natureza. Ah, o Espiritismo proíbe isso, o Espiritismo proíbe aquilo, por isso que eu não sou espírita. Eu falei: não, peraí. O Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo apenas nos esclarece e orienta. Cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, adotarmos a atitude, a postura, a fala que nós quisermos, né? Mas é instruindo-nos que nós vamos avançando. Nós não podemos parar. Nós temos que estudar. Nós estamos aqui na Semana Espírita para isso, né? A Semana Espírita traz essa oportunidade de a gente estudar, né? A gente vai aprender aqui também. Mais um, né? Isso aí está no O Espírito de Verdade, Paris, 1860, foi ele que transmitiu isso para Kardec. Vamos lá. Mais uma vez, ainda com Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos os bons espíritos. Também é uma frase muito conhecida entre os espíritas todos, mas que vale a pena a gente refletir sempre sobre ela. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Esforço que nós temos que empreender, né? O esforço permanente de transformação moral. Tá? E ele complementa aqui: pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, aquele vigiar e orar que está lá atrás tem tudo a ver com isso, né? Conhece-te a ti mesmo tem tudo a ver com isso. E nós, espíritas, temos que ser levados por essas frases que são famosas no Espiritismo, né? Nós temos que entendê-las profundamente e praticá-las. Não adianta ficar só no conhecimento. De novo, agora eu vou ao Emmanuel, né, Chico Xavier,
e encontro essa frase lá, né? No livro Pensamento e Vida, que, aliás, foi o livro que orientou a Feira Espírita, né? Feira do Livro Espírita. Tá? Muito bom, por sinal, recomendo quem tiver esse livro aí, esse livro é fantástico. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Voltamos ao ponto, né? Nós temos que aprender a amar, nós temos que ser sábios. Mas ser sábio, amar já está difícil, né? A gente tem que esforçar um bocadinho. E ser sábio também não é fácil, porque vocês vão ver que o próprio Emmanuel troca as palavras depois para dar uma aproximada da gente. Fala assim, peraí, esse negócio de amor e sabedoria ainda está um pouquinho longe. A gente tem que esforçar um pouquinho mais. Então, vamos usar 2 palavrinhas um pouco mais fáceis para nós depois, tá? Vai aparecer aí. Aí, Emmanuel continua, né, lá na instrução, capítulo 4, instrução ali no sentido de ensinamento, tá? Não é instrução tipo manual, não. Tá? Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. Essa frase me chamou muita atenção. Não é porque a gente, muitas vezes, fica detido ou retido num amor voltado mais para si próprio. Né? A gente não pensa que o amor verdadeiro, Jesus trouxe isso com tanta propriedade para nós, em tantas passagens, e a gente até hoje se preocupa muito mais com o amor a si próprio. E ele traz com muita propriedade, gente, o amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. É praticando o amor com os nossos semelhantes que nós estamos, de fato, praticando o amor. E nós nos distanciamos muito disso, né? Aí ele continua ali, vou ler só rapidamente. A criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros, insisto, né? Ele insiste, o reflexo de suas próprias virtudes. Então, tudo bem, nós precisamos nos iluminar, nós precisamos desenvolver as nossas virtudes. Mas enquanto elas estiverem só conosco, nós não estamos praticando o amor. Então, nós nos aformoseamos, né, por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, né, nosso tema, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, os espíritos mais iluminados, e lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto, né? Então, vejam bem, Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, já nos chama a atenção. Precisamos aprender a amar Jesus. Precisamos ter sabedoria, Kardec. Só para a gente ter 2 referências aí, né? Tudo bem até aqui? Então, lá. Então, vamos em frente. Vamos chegar já na parte que vai falar da mediunidade em si. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, eu estou tentando ficar aqui, viu, para não ficar na frente da turma ali. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Observem que Emmanuel trocou as 2 palavras, sabedoria e amor, por inteligência e bondade. Inteligência está mais fácil da gente entender, sabedoria está longe, né? É muita coisa para a gente aprender ainda, para sermos sábios, verdadeiramente sábios. Então ele traduz ali por inteligência. Vamos aprender, vamos desenvolver a nossa inteligência e a bondade. Em vez de falar de amor, ele traz para um termo um pouco mais próximo da gente, que é a bondade. Tá? Está lá também no mesmo capítulo do Pensamento e Vida. De novo, só que agora na introdução. Aqui eu entro numa parte um pouquinho mais complicada, porque tem um pouco a ver com a mediunidade. Tem muito a ver com a mediunidade e eu preciso abordar esse ponto com vocês. A mente é o espelho da vida em toda parte, diz Emmanuel. Espelho da vida em toda parte. Num outro momento do livro, ele vai falar que a mente é o espelho da alma. Que é a alma? A alma somos nós, né? Na essência nossa, né? Nós somos a alma. E a alma é que transmite a vida. A mente é o espelho da vida em toda parte, em qualquer lugar do universo. Esse é um ponto que eu sempre abordo. É assim, gente,
nós temos uma dificuldade enorme para entender a imensidão do universo. Né? O universo é uma coisa impensável para nós. Nós estamos acostumados a viver aqui nesse mundo, mais que a gente vai longe, às vezes, do nosso sistema solar, a gente vai para a nossa galáxia e vai para outras galáxias. Agora, com esses telescópios novos aí, a gente vai longe, mas não chega nem num pedacinho, no infinitésimo do universo. Porque o universo é infinito, gente. Né? Esse é um ponto que a gente tem uma dificuldade enorme de aprender. Então, quando ele fala espelho da mente em toda parte, ele está falando a mente é o espelho a mente é o espelho da vida em toda parte. Ele está dizendo a vida está em todo o universo. Né? Está em todo o universo. E a outra palavrinha que nós temos muita dificuldade de aprender, entender, além de infinito, né, que é o tamanho do universo, que é infinito, é a questão da eternidade. Nós somos espíritos eternos. O que isso significa? Significa muito, né? E o que nós estamos vivendo aqui é um momento, não dá para pensar no que seja, é um lapso de tempo na eternidade. E a gente, muitas vezes, quase sempre, né, a gente dá tanta importância para esse momento e não pensa na eternidade. É o nosso estágio evolutivo, né? Nós estamos nesse estágio. Mas nós precisamos começar a exercitar isso. A pensar, vocês vão ver num slide que eu vou apresentar mais à frente, a pensar de outro ponto de vista. O nosso ponto de vista é muito terreno, muito mundano, muito material. Bom, aí ele continua, eu vou trazer isso aqui, porque é importante, olha só. Olha, a mente é o espelho da vida. Né? Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Isso me chamou muita atenção, fui estudar, pesquisar, o que significa isso? O que ele quis dizer com influência recíproca? Nós todos aqui nos influenciamos reciprocamente. Ninguém aqui está isolado, fechadinho assim, cercado, fala, opa, tem uma carapaça aqui, algo que me protege. Não, nós estamos nos relacionando o tempo todo. E nós nos relacionamos com o universo, gente. É muito mais do que só aqui. A gente consegue pensar no aqui, né? Nessa plateia, com certeza, eu não sou vidente, nós temos espíritos desencarnados nos assistindo que estão convivendo conosco reciprocamente, compartilhando uma influência. Isso é muito importante quando a gente fala de mediunidade, né? Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Também, isso aí é um conceitozinho mais complicado. Interdependência. O que Emmanuel quis dizer com isso? Todos nós aqui dependemos uns dos outros. Não tem jeito. O estado mental em que eu me encontro influencia vocês e vocês vice-versa. Né? Os espíritos desencarnados que estão aqui, tanto os trabalhadores da casa, temos certeza que eles estão aqui, quanto aqueles que vieram conduzidos por eles muitas vezes para assistir à palestra, também estão nos influenciando. E essa influência, ela cria uma interdependência. Interdependência, bom, eu sou engenheiro, tá? Me desculpe que às vezes a gente entra na engenharia para falar. Na teoria de sistemas, todo elemento de um sistema interfere nos demais. Se você mexe num pedacinho de um sistema, você interfere nos demais. Isso é a teoria de sistemas, que é da biologia também, é da engenharia e outras áreas aí. Assim é no nosso mundo, né? Tudo o que nós fazemos, nós pensamos, reflete nos nossos pares, naqueles que nos cercam, estão mais próximos, e inclusive naqueles que estão distantes. Esse espaço infinito que a gente aprende, né, que existe, imagine, a gente pensando aqui e interferindo à distância. Talvez nós não tenhamos essa capacidade, talvez não, nós não temos essa força. Mas os espíritos de luz, eles têm, né? Eles têm essa capacidade de interferir a longa distância. Então, interdependência é uma relação mútua. Nós temos uma relação de interdependência. Daqui a pouco eu falo um outro conceito que entra aí também. E repercussão. O que é repercussão? A interdependência significa nós dependemos um dos outros. Nossos pensamentos estão se encontrando. Tá?
e criando uma dependência. Dependendo do que eu falo aqui, vocês estão pensando aí algo. Depois eu vou entrar nesse ponto para explicar mais. Mas quando a gente cria essa quando essa interdependência acontece, acontece também a repercussão. O que é repercutir? Repercutir, saiu vou dar um exemplo, né? Uma notícia no jornal e repercutiu por todo mundo. Ou repercutiu por muitas pessoas. Repercutir é amplificar, é fazer com que aquilo avance mais, né? Vá longe. Quando nós nos comunicamos, nós usamos da interdependência e da repercussão. Porque o que eu falo está repercutindo na cabeça de vocês. Vocês estão pensando de acordo com a sua formação, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu estado vibratório e assim por diante. Eu vou ter que me adiantar aqui, eu estou olhando o tempo lá no fundo. Aí, vejam bem, quando ele falou lá que a mente é o espelho da vida, o reflexo desse espelho esboça a emotividade. Ou seja, se eu estou espelhando a vida, a minha vida, eu esboço uma emotividade através do reflexo, certo? Do espelho, da mente, né? Então, eu esboço uma emotividade. Todos nós temos emoções, somos seres humanos, temos emoções. Essa emotividade, seja ela positiva ou negativa, ela plasma uma ideia na nossa mente. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, aquilo que a gente tem na alma reflete nesse espelho, transforma-se no final das contas numa ideia que vai se transformar em atitude, palavra e ações. Então, a nossa ação, o nosso jeito de agir, de falar, depende de quem nós somos. Porque a mente é o espelho da alma, a alma somos nós, certo? Então, tenhamos muito cuidado com isso, porque isso é muito sério para a nossa vida, não só para a mediunidade, que vai começar a aparecer daqui a pouquinho, tá? Somos impelidos a interpretar a mente como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Quando ele fala conhecimento aí, é importante que a gente pense que não estamos falando apenas de conhecimento no sentido científico, é conhecimento de uma forma geral, inclusive da doutrina, né? Eu vou pular esse trecho, porque qual é o nosso horário limite? Tá bom? Então não vou pular não, tá bom? Tá bom. Definindo-a por espelho da vida, a mente, né? Reconhecemos que o coração lhe é a face. Coração, no sentido figurado, transmite aquilo que somos, né? Se eu tenho ódio no coração eu transmito esse ódio. Se eu tenho amor no coração, eu transmito. Agora é interessante porque ele fala assim, o cérebro é o centro de suas ondulações. Como eu falei para vocês, eu sou engenheiro eletrônico eletricista. Então, falar em ondulações para mim é coisa fácil, né? Depois eu vou usar um pouquinho ali mais na frente também. O que é ondulação, né? Ondulação a gente sempre pensa, né? O engenheiro gosta de ver lá no osciloscópio, um trocinho bonitinho assim, é uma onda. O que a nossa mente faz? Ela é uma geradora de ondas, tá? Nós geramos ondas eletromagnéticas, que é diferente da magnética só. A onda eletromagnética, trazendo um pouquinho para a técnica aqui, ela é uma onda em movimento, ela tem intensidade, você pode dar para ela intensidade, tá? Então, é importante que a gente entenda que quando nós pensamos, trazemos para o nosso cérebro a nossa mente, né? Nós geramos ondulações. E essas ondulações se propagam. E aí, vamos lá para interdependência e repercussão. Então, quando eu estou pensando aqui, você está pensando, vocês estão pensando, vocês estão transmitindo pensamento, ondas eletromagnéticas, numa frequência que não nos cabe conhecer aqui agora, muito alto, tá? E que é a face do coração. Então, se eu estou pensando bem, ótimo, né? Se eu estou pensando mal, problema. Estou transmitindo ondas que não são boas. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Vou ficar só nessa frase. O nosso pensamento cria a nossa vida. Já pararam para pensar?
A gente está na rua andando, né? Alguém nos fecha no trânsito lá, a gente xinga. Eu não, tá? Detesto fazer isso. Não faço mesmo. Tá? Minha esposa sabe disso. É testemunha ocular que eu não falo, não xingo ninguém. Mas olhem só, se a gente está lá e alguém nos faz alguma, sabe? Vamos pegar de novo. Fechou no trânsito, você xinga. O que você fez? Reflexo de nós mesmos. Esse é você. Você refletiu o que você é, né? Então vamos cuidar disso, tá? Agora, vamos lá. Pensamento e vida. Respiramos no mundo de imagens que projetamos e recebemos. Difícil a gente pensar nisso, mas é importantíssimo que a gente pense nisso. Nós, espiritualmente, estamos respirando num mundo de imagens que nós projetamos e recebemos. É essa repercussão, né? Dependendo do que nós pensamos, do que nós estamos sentindo e transmitindo para a nossa mente, né? Nós estamos gerando um campo que nos circunda e que transmitimos isso para os nossos pares, né? Para os nossos entes queridos, muitas vezes. Vou pular esse. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, aquele reflexo que nós falamos é o alicerce da nossa vida, tá? Agora sim. Vejam bem, nas minhas pesquisas, eu achei num jornal da União Espírita Mineira, que ainda é publicado até hoje, chama Espírita Mineiro. Esse aqui é de, deixa eu lembrar, abril de 2009. Eu achei um texto que eu gostei muito, porque agora a gente vai entrar na questão do conhecimento, né, e vamos começar a entrar realmente na questão da mediunidade. A Vida Segundo o Espiritismo é um texto, vamos ver se vocês conseguem ver daí. Eu recortei só uma partezinha, tá? Eu tenho ele inteiro aqui, a página onde está esta. O Hermínio C. Miranda coloca para nós o seguinte, ele conta uma historinha, né? Desculpa, viu? Vou passar para o lado de cá. Contou-me Divaldo certa vez, esse é o Hermínio Miranda falando, tá? Contou-me Divaldo certa vez que nos primeiros tempos de convivência espiritual com Joana de Ângeles, não sei se ela já se identificava nominalmente ou se ainda era o misterioso espírito amigo, né? Teve uma fase em que ela não se identificou para ele, realmente, né? Se a gente procura a história de Divaldo. A nobre mentora, não sei se ela se identificara ou se ainda era espírito amigo. A nobre mentora recomendou-lhe que lesse o Livro dos Espíritos. Beleza. Com a seriedade de sempre, ele empenhou-se diligentemente em cumprir a recomendação da amiga, né? Então ele foi e leu o Livro dos Espíritos, com todo cuidado, com toda profundidade. Terminada a leitura, perguntou a Joana, e agora, o que devo ler? Resposta de Joana, o Livro dos Espíritos. Né? Disse ela sem mais comentários. Aí Divaldo retomou o livro, leu novamente de ponta a ponta, desde a introdução e os prolegômenos, né, até o trecho da mensagem de Santo Agostinho, com a qual Kardec encerra suas conclusões. E mais uma vez voltou a Joana para saber como dar continuidade às leituras. Estude o Livro dos Espíritos. E essa é uma recomendação que nós temos que seguir, né? Todos sabemos que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro publicado por Kardec, né? Ele publicou em 1857 a primeira edição, em 1860 a segunda edição, que é a definitiva que nós usamos até hoje, né? É a última que ele publicou. Então, vamos começar por aí. Se a gente quer estudar, a gente está falando em conhecimento, vamos falar em conhecimento espírita, e o conhecimento espírita começa pelo Livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui, só para ilustrar, né, a sequência dos livros. É o Pentateuco de Kardec, 18 de abril de 1857, ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns em seguida, Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. É claro que ele, depois, né, nós tivemos uma publicação de obras póstumas, foram 20 ou 30 anos depois do desencarne dele, a Revista Espírita, que ele publicou durante toda a vida dele, né, até que ele desencarnou, em 1869, perdão. E aí, se nós queremos conhecer o Espiritismo, tem autor que não acaba mais. Só que nós temos que ser cuidadosos para escolher aqueles que são, de fato, autores fidedignos, né? Claro, se a gente pegar Chico Xavier, Divaldo e outros autores aí que eu cito, a gente não vai ter dúvida, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque também temos uma proliferação de autores
de obras não mediúnicas, embora eu também não tenha nada contra obras não mediúnicas, mas tem que ser, como recomenda Kardec, analise criteriosamente, né? Submeta a sua leitura, a mensagem que você está lendo, a todo o cuidado possível, tá certo? Para a gente não cair em algumas armadilhas aí. Deixa eu ver esse aqui. No livro dos médiuns, né, Kardec fala, todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades que os desenganos e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam na ignorância dos princípios da ciência. Então, o livro dos espíritos, vamos ler, né? Ó. Mas se a plateia permitir, a gente vai um pouquinho mais, né? Embora agora que a gente vai entrar realmente na parte da mediunidade. Bom, esse aqui é importante, eu queria colocar isso para vocês. Uma figura que eu bolei só para ajudar a gente a pensar. Mundo material. Botei até ele meio escuro, né? É o mundo material, mundo dos encarnados. Nós estamos aqui, tá certo? Nesse mundo, quando a gente vai começar a praticar mediunidade, aí eu vou colocar um pouco da minha experiência também, é o seguinte, é muito comum, lá na minha terra, então, na época, né, 1950, 60, era muito comum alguém se revelar médium, digamos assim, e de repente vão montar um centro espírita. Vamos montar um centro espírita porque tem um médium aqui, tá certo? Sem qualquer preparo, sem qualquer orientação, as pessoas montavam um centro espírita. Mas hoje nós não estamos mais nessa condição, né? Hoje em dia, nós temos inúmeras orientações, nós aqui na casa, nós temos trabalhos de educação mediúnica, de preparação, de estudo da mediunidade, né? Temos todo um cuidado para que as pessoas não ajam como se agia, e se age ainda em muitos cantos aí, tá? Bom, mas qual é a tendência muito comum que a gente vê? A gente monta uma equipe de trabalhadores espíritas, né? Equipe de trabalhadores encarnados. Equipe é diferente de grupo, tá? Equipe é um grupo de pessoas que pensa harmonicamente e que trabalha juntos pelo mesmo objetivo. Esse é o conceito de equipe. Grupo, eu tenho um grupo de estudos que eu tenho conduzido, é um grupo de pessoas, simplesmente pessoas que estão ali com o mesmo interesse, mas ainda não estão harmonizadas, né? Então, a gente monta uma equipe de trabalhadores encarnados, geralmente tem um dirigente da reunião mediúnica, um médium esclarecedor, dialogador ou doutrinador, os médiuns de efeitos patentes, ostensivos, né, que a gente conhece mais essa palavra, e a equipe de apoio ou de sustentação. Monta. Tá bom, vamos lá, né? E muita gente se engana acreditando que isso basta, né? E que agora o que nos falta no mundo espiritual é a gente se comunicar com os espíritos desencarnados ou encarnados necessitados de assistência. Então, infelizmente, gente, eu falo por experiência, tá? Não só antiga, né, do passado, mas também recente, de encontrar grupos espíritas, não estou falando grupos, não falei equipe, que acreditam que isso basta. E que o comando de uma reunião espírita está ali, ó. Nesse grupo, o dirigente espírita acha que ele é o dono, né, daquela reunião. E a gente se esquece que, na realidade, o trabalho de uma reunião mediúnica, ele é previamente planejado por uma equipe de trabalhadores desencarnados da seara de Jesus em profunda conexão com Deus. É de uma responsabilidade para esses espíritos imensa o início dos trabalhos de uma reunião mediúnica. E a gente muitas vezes se esquece disso. E a gente acredita que o comando é daqui para lá, mas na realidade o comando é de lá para cá. São os espíritos desencarnados que muitas vezes vão nos reunindo, né? Vão nos reunindo assim ao acaso, não existe acaso, né? Vamos lembrar disso? Vão trazendo assim, ó, dá uma passadinha lá na Leopoldina, tá? Tem uma portinha lá, entra, você vai ser bem-vindo. Você não está nem ouvindo aquelas falas, não, mas alguma coisa está te falando isso, e você entra. E, de repente, alguém te fala, tem uma reunião de estudos da mediunidade lá no fundo, você quer participar? Vai participar. É assim, tudo isso está sendo programado, planejado.
né, pela espiritualidade. Só que nós, muitas vezes, não nos engajamos nesse trabalho. Né? Não nos engajamos. E nós recomendamos o tempo todo o seguinte: venha, tudo bem, você quer trabalhar na mediunidade? Ótimo, seja muito bem-vindo, mas vamos estudar? É preciso estudar. Estude em casa, né? Faça seu culto do Evangelho no lar, tome passes se precisar, venha assistir às palestras do Centro Espírita, porque são momentos de instrução, né? De aprendizado, que a gente tem que aproveitar. Tá? Então, por favor, a equipe de trabalhadores que está no plano espiritual é muito, mas muito maior, não só em número, mas em tamanho, em grandeza, do que nós que estamos aqui encarnados, acreditando que nós estamos comandando uma reunião mediúnica. Se eu falar bobagem, você pode me interromper, tá bom? Ok? Então, olha, aquilo ali é que é importante para nós, né? É que a gente está, na realidade, a serviço, e antes de estarmos a serviço, nós somos os principais aprendizes. Inclusive, quando as reuniões mediúnicas já têm início, né, que os espíritos começam a se manifestar, há uma tendência muito comum entre nós de eu sou médium ostensivo, eu sou médium vidente, eu sou médium sei quê, se achar, né? Se achar muito, quando na realidade você está ali para aprender. Primeiro momento que a gente tem que entender é que aquilo ali é um grande aprendizado. Nós vamos aprender, por exemplo, com os espíritos sofredores, o que está se passando com ele, o que eu poderia fazer para evitar, ou posso fazer, né, para evitar que eu passe pela mesma situação que ele. Então, são tantas as lições que a gente despreza. A gente entra lá e acha que é a gente que está trabalhando, né? Nossa, hoje eu estive na reunião mediúnica, trabalhei. É? Sim, a gente gasta energia, sim. Tem energia, né, de médium, de todos os trabalhadores da reunião mediúnica, nós gastamos. Tá? Mas eu quero só chamar a atenção que a equipe espiritual é muito maior. Em conhecimento, em sabedoria, em amor, né? Em dedicação e em especialidades. Se a gente pega as obras de André Luiz, nós vamos ver lá várias referências em situações dessa natureza, do espírito sendo recebido lá no plano espiritual, ou de uma reunião mediúnica, ele ser recebido por um ente querido, né, lá, desencarnado, que dá o apoio, que o assiste, que o transporta para os planos mais altos, por religiosos, né, que vêm e são, digamos assim, mais bem recebidos por determinados espíritos que também são muito ligados às suas próprias religiões. Nada contra, por favor, né? A comunicação, então, acontece nesse meio aí, entre o campo material e o espiritual. Agora, eu vou botar um selo aqui. De vez em quando eu boto um selo. Selo, para mim, né, significa que eu vou falar de algo muito importante, não dá tempo de explorar, mas vamos falar de algo muito importante. Esse selo é assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, é o título do capítulo, tem um item lá chamado o ponto de vista, que eu falei rapidamente anteriormente aqui. O que é o ponto de vista? O que é o ponto de vista? Nós estamos tão encarnados, que o nosso ponto de vista para a vida é o ponto de vista do encarnado. Nós olhamos a vida por esse ponto de vista aqui. Né? Eu só vejo vocês. Não estou vendo mais ninguém. Mas eu sei que tem um tanto de espírito desencarnado aqui nos acompanhando, nos auxiliando e nos assistindo. E aí, o que é o ponto de vista que o Kardec traz lá nesse capítulo é: que bom seria se nós aprendêssemos, enquanto encarnados, a enxergar a vida do outro ponto de vista, do ponto de vista do espírito. Aprender a eternidade, entender a eternidade, né? Entender que isso aqui é um momento apenas minúsculo nesse tempo, eternidade, que não dá para dimensionar, né? Que nós estamos vivendo num planetinha, numa cidadezinha do universo. Né? É um outro ponto de vista, gente. E eu vou confessar para vocês, eu tenho me empenhado muito para desenvolver esse novo ponto de vista, que é muito importante. Muda a nossa forma de agir,
muda a nossa forma de pensar, muda a forma de nós vermos os nossos semelhantes, tá? Eu cito isso em várias palestras aqui, me desculpem, mas caminhando toda manhã com a minha cachorrinha, eu cruzo com muitas pessoas no caminho, ali em frente à minha casa. Eu vejo o senhor lá muitas vezes, na Carlos Gomes, eu vejo o senhor passando por lá. E aí eu estou lá caminhando, passa alguém perto de mim, eu não sou vidente, não sou médium, ostensivo, então, por favor, relevem isso. Eu dou bom dia, um bom dia feliz. Muitas vezes eu recebo de retorno um bom dia feliz. Mas muitas vezes eu não recebo nada de retorno. Um silêncio. Eu oro. Eu penso. Essa pessoa pode estar passando por um problema e ela não se manifestou por isso. Não é o meu, né? Tá bom? Então, gente, por favor, leiam esse item do Evangelho segundo o Espiritismo e procurem dar uma atenção toda especial para a gente tentar desenvolver esse novo ponto de vista, o ponto de vista do Espírito. Agora, eu vou terminar nesse slide, ele é um pouquinho mais longo, mas vou terminar nele, tá? Vejam bem, 2 pessoas, certo? Está escrito aqui do lado de cá. Em sentido figurado, viés, vocês vão entender por que eu estou usando, representa uma tendência ou propensão desvirtuada ou preconceituosa de observar ou de agir. Do lado de lá, tem uma frase, um dito popular, que fala assim: toda verdade tem 3 versões. A sua, a minha, a sua e a verdadeira, né? Essa frase é um dito popular, tá? Não tem autor conhecido, né? Mas ela fala uma coisa muito séria para nós, porque a gente, na vida, a gente tenta ser o dono da verdade. Não tenta? A gente finca o pé, isso é o que chamamos de viés, tá? Que na linguagem acadêmica hoje está se usando muito, viés. Então, cada um de nós tem o seu viés. O que isso significa para nós aqui, gente? Olha só. Eu estou falando aqui na frente. Vocês acham que o meu viés está entrando na minha fala? Com certeza. Né? Tem um viés do Osvino. O que é esse viés? É tudo que eu sou. Toda a minha história, tudo que eu estudei, né? Toda a minha formação, aprendi com a vida, tudo isso vai formar. É um jeito de ser meu. Posso estar certo em muitas coisas e errado em muitas outras coisas. Mas você está ouvindo com seu viés. Já pararam para pensar? Será que vocês estão ouvindo a mesma coisa que eu estou falando? Com certeza não. Porque o filtro de vocês, né, que está na cabeça de cada um, tá, é pessoal. Depende do seu estado de espírito, depende do seu estado mental, né? Tem muito a ver com o espírito. Depende da sua formação. Se eu estou falando com psicólogos, tem algum psicólogo aqui? O psicólogo vai entender com o viés do psicólogo. Se tiver aqui um físico, vai entender com o viés do físico. Se tiver aqui algum espírita dedicado, vai entender com a visão espírita, né? E acho que nós todos somos, tá? Até onde podemos, né? Tá bom, ok. Então eu vou apagar isso aqui e vamos evoluir. Essas pessoas estão se comunicando. A nossa comunicação inicial, aqui, ela se dá de forma verbal ou não verbal. O que é o não verbal? Não estou falando só de deficientes auditivos, nada. Eu estou falando que eu me comunico com os braços, com a minha fisionomia, eu transmito aquilo que eu sinto por meio da minha forma de ser, de ver, de olhar, né? Minha esposa às vezes fica brava, fala assim: você está com cara feia hoje. Ela fala para mim: não sei, será que eu estou? Pode ser que eu seja feio mesmo, né? Então não tem jeito. Entenderam que a comunicação não verbal é aquela que acontece sem a gente falar. E nós usamos demais essa comunicação. Dizem os especialistas, de 80% a 90% do que a gente comunica de forma não verbal. Mas se a gente pensar em termos espíritas, nós estamos falando também das vibrações, daquilo que eu transmito através do pensamento que nós falamos lá atrás. Por isso que eu trouxe aquilo que estava lá atrás. Nós estamos transmitindo o que nós sentimos. Se nós estamos amando, né, e é um momento em que a gente está transmitindo amor, eu estou transmitindo isso para vocês. E tô, tá?
Fiquem tranquilos. Mas, no plano espiritual, quando nós colocamos as duas pessoas em planos diferentes, plano dos encarnados, plano dos desencarnados, a comunicação se dá através do pensamento. Né? A maioria dos espíritos mais evoluídos nem precisa falar mais. Pega os livros do André Luiz e leiam. Vocês vão ver quantas vezes o André Luiz pensa e o orientador dele responde. Antes dele falar. Ele já pensou, o orientador já leu o pensamento dele, já deu a resposta. Entenderam? Então, no momento em que a gente está numa reunião mediúnica, a comunicação entre o espírito necessitado, desencarnado, e o espírito encarnado, médium ostensivo, né, ou pode ser o doutrinador que está ali se comunicando com ele, ele se dá através do pensamento. Mas é pensamento de espírito para espírito. Tá? Pensamento é uma produção do espírito. O estado da mente dos dois é muito importante. Se você vai para uma reunião mediúnica e você está no estado mental ruim, né, de baixa vibração, vai ser difícil você entrar numa reunião mediúnica e conseguir entrar em sintonia com os trabalhadores daquela reunião. Né? Então, nós temos que cuidar que quando nós vamos para uma reunião espírita, uma reunião mediúnica, a gente esteja com a melhor vibração possível. Todos os livros de orientação, de preparação para a reunião, nos recomendam isso. Que vocês, em particular no dia da reunião, esteja muito bem preparado, se alimente de forma leve, alimente bons pensamentos, acorde orando, mas só no dia. É todo dia, né, gente, que a gente tem que fazer isso. Então, o estado mental, dependendo do nosso estado mental, é que nós vamos conseguir a sintonia. E o que é sintonia? Vamos tentar entender. Eu botei ali um radinho. Quem teve radinho antigamente, aqueles rádios de antigamente que a gente sintonizava, chamava dial, não, dial, sei lá. Né? O dial, alguém vai lembrar disso. Alguém sorriu aqui e lembrou desses rádios. Tinha um rádio bem antigo que tinha um olho mágico, né? Chamava de olho mágico, e na medida que você ia sintonizando, olha o termo, sintonizando a estação, o olho mágico ia fechando, né? Mostrando que, opa, você chegou na sintonia. Né? Um olho mágico, a gente chamava, né? Mas quando perdia a sintonia, ele abria assim, aí você perdia o som, perdia toda a capacidade de ouvir aquela rádio. Sintonia. Sintonia é isso, gente. O que é um rádio? Vou explicar para vocês bem resumidamente. Um rádio, um conjunto de peças, né, eletrônicas que você coloca de uma forma adequada e que você, através de um sintonizador, você vai mexendo na frequência com que aqueles instrumentos lá dentro funcionam, até que ele capte a frequência que foi emitida pela estação de rádio. Simplesmente isso, sintonia. A mesma coisa se dá conosco. Dependendo da sintonia em que eu me encontro, eu vou receber aqueles irmãos que estão na minha sintonia. Se eu vou para uma reunião mediúnica e quero ajudar, com qual sintonia eu tenho que estar? Com o espírito desencarnado sofredor, ou com os espíritos trabalhadores que estão naquela casa, se empenhando para ajudar algum espírito necessitado. A nossa sintonia tem que aumentar. Nós temos que elevar o nosso padrão vibratório para que nós possamos chegar em sintonia com os espíritos superiores. E porque eles vão trabalhar conosco, né? Como auxiliares que somos na ajuda desses espíritos necessitados. E, finalmente, para terminar, já passamos 10 minutos, eu quero só lembrar da questão da interdependência e repercussão, porque aqui na reunião mediúnica isso funciona. Né? Há uma interdependência ali entre os espíritos encarnados, digamos assim, entre os trabalhadores espíritas, precisam entrar nessa sintonia, nessa harmonia espiritual do grupo, da equipe de trabalhadores espíritas, tem que entrar nessa sintonia, nessa harmonia, que, como diz Emmanuel, e André Luiz também cita, é como se nós formássemos em pensamento um facho, né, que vai canalizar toda a energia superior para a reunião. Mas temos que estar em sintonia, em harmonia. Mas isso nós só vamos conseguir, gente, estudando. Temos que estudar muito. Estudar todo o processo, o que é o espírito,
né, lá o Livro dos Espíritos, estudar todo o processo mediúnico, estudar o Evangelho, estudar a obra de Kardec toda, para que a gente possa entender isso com toda a propriedade e possamos ser os melhores trabalhadores encarnados possível, né, de forma que um dia, quando a gente for para lá, quem sabe a gente vai fazer parte, mesmo que numa missão bastante simples, da equipe de trabalhadores desencarnados. Gente, passei 10 minutos, me desculpem. Tá bom? Passei não? Ah, vocês me tomaram 10 minutos, o Sr. Walter me tomou 10 minutos no começo. Então tá bom. Gente, ficou alguma questão que a gente precisa esclarecer? Espero ter trazido... Fiz o que eu pude, estudei bastante, né, e tentei resumir em 1 hora esse estudo todo. Tudo bem? Ninguém fala nada? Não, isso não. Elogio eu não gosto. Eu quero saber se tem dúvida. Tá tudo bem? Então, quem é que vai encerrar mesmo? É o Roberto. Cadê? Roberto, por favor. Obrigado, gente, pela atenção, viu? Pela paciência. Até uma próxima. Estou suando. Obrigado. Bom, gente, boa noite a todos. Depois, então, aí desse banquete de ensinamentos, né? Vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade renovada de estarmos aqui reunidos. Vamos agradecer a esse Mestre de Lyon, que veio nos ensinar que é preciso compreender a vida para valorizá-la. Vamos agradecer a Kardec e aos espíritos que, de forma conjunta, premeditada e amorosa, veio nos ensinar que este fenômeno que chamamos de mediunidade é misericórdia divina, que nos coloca na condição de sermos permanentemente auxiliados pelo mais alto. Vamos agradecer pelo aprofundamento do conhecimento da mecânica desses fenômenos, mas principalmente, Senhor, por aprender com esse mestre francês que nos deixou este legado tão espetacular, que mediunidade é coisa santa e que deve ser exercida santamente, religiosamente. Que tenhamos, Senhor, a cada dia a condição de aprofundarmos no nosso coração a convicção desse instrumento de amor que é a possibilidade de nós nos comunicarmos com um plano espiritual. Oportunidade de aprendermos não só a partir daqueles que nos instruem no bem, mas também a partir daqueles que exemplificam o que nós devemos evitar, a partir de uma conduta mais serena, mais consciente, mais próxima de todo o convite que o Mestre Jesus nos traz. Que esse convívio entre os dois lados da vida possa ser, da nossa parte, cada vez mais fundamentado no norte que o Cristo nos deixou, de amor ao outro acima de tudo. É com profunda gratidão, então, Mestre, e com a Tua permissão e a Tua bênção, que nós encerramos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite a todos.